A paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, amém? Mais uma vez queremos honrar os nossos pastores, não é? O pastor Ítalo, o pastor Viviane, não é? Por dar essa oportunidade, despertar os dons, os talentos dos jovens, amém? Sem mais delonga de tempo, quero convidar já você a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, amém? Então, Timóteo era um jovem, não é? Um jovem que estava enfermo, não é? Ele era natural de Listra, não é? Ele era um filho de pai grego e mãe judia, uma mãe piedosa. Né? O nome de sua mãe era Eunice. Né? Então, Timóteo, como jovem, ele sempre aprendeu as escrituras desde a sua infância. Não é? Na cultura judaica é um costume, era uma tradição que os meninos aprendessem a partir desse período, não é? As escrituras, as sagradas escrituras. Então, aqui, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 1 da carta de 2 Timóteo, vai falar para Timóteo: Timóteo, eu lembro da fé sincera que há em você, a fé que partiu da sua avó e da sua mãe. Eu lembro disso. Mas não só, ele também vai dizer: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, ou de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? E ele vai dizer, Timóteo, no capítulo 2, Timóteo, você precisa se fortalecer na graça de Jesus Cristo. Porque para nós servirmos, para os jovens que estão a começar o ministério, nós carecemos da graça de Deus. Amém? Só que ele também vai dizer, Timóteo, não se envergonhe das minhas algemas. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? Ele vai dizer ainda no capítulo 2, versículo 15, procura-te como jovem, apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra de Deus. No capítulo 2 ainda ele vai dizer que na igreja ou numa casa há vários tipos de vasos. Um vaso para honra e outro para desonra. Mas você, para ser um vaso de honra, precisa se purificar dos seus erros, para ser um vaso santificado, útil e preparado para a boa obra. Amém? Então, no capítulo 3, o contexto do capítulo 3, né, Paulo vai trazer uma abordagem, dizendo, Timóteo, nos últimos dias serão dias difíceis. Serão dias difíceis, por quê? Porque vai ter cristão, vai ter pessoas que vão se parecer como cristão, vão ter aparência de cristão, mas não são um cristão. Eles vão ter uma piedade falsa, vão rejeitar o poder desta piedade. Mas ele também vai dizer que vai olhar para o caráter das pessoas vão ser diferente, orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Amém? Mas não só, ele vai dizer, Timóteo, permaneça na fé verdadeira, permaneça no evangelho e nas escrituras que são inspiradas por Deus e têm poder para repreender, corrigir e instruir para a boa justiça. Amém? Então, eu quero ler com vocês o versículo 1 do capítulo 3. Ele vai dizer, mas você precisa saber disto. Disto o quê? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, por quê? Por causa disso. Os cristãos, eles vão parecer uma coisa que não são. Eles vão parecer ser cristãos, mas não são cristãos. Vão parecer ter uma forma piedosa, mas não é aquilo que eles mostram. Amém? Então ele vai dizer, não só isso, mas também eles vão dar ouvidos a falsos ensinamentos, a falso tipo de doutrina. Doutrinas essas que são doutrinas de demônios, que também eles vão poder enganar pessoas que estão dentro e fora das igrejas. Não é? Como diz no versículo 6 e no versículo 9. Então ele vai dizer que pessoas como Janes e Jambres resistiram à verdade. Vão resistir à verdade, vão rejeitar a verdade como Moisés foi resistido ou rejeitado diante de Faraó, diante daqueles magos, diante daqueles feiticeiros, quando Moisés foi tirar o povo para ser liberto. Eles vão resistir nesse tipo de nível. Então eles vão resistir, vão rejeitar a verdade. Amém? Só que no capítulo 10, no versículo 10, ele vai falar, Timóteo, tu tens visto a minha forma de viver, tu tens visto o meu estilo de vida,
tu tens visto as minhas aflições, os meus sofrimentos. Por que Timóteo diz isso? Porque Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma. Não é? A primeira prisão de Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho. Mas ele foi solto. Mas neste contexto, quando ele foi preso, foi por causa do imperador romano Nero. Ele incendeia Roma e ele bota a culpa em Paulo, dizendo que Paulo é quem incendiou a cidade. Por isso que ele vai dizer que Timóteo não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe das minhas algemas. Porque Paulo também vai dizer que muitos lhe abandonaram. Por quê? Porque ele estava a ser considerado, como é que você cristão tem esse tipo de atitude, tem esse tipo de comportamento. Então foi por isso que Paulo diz, não se envergonhe do teu pai espiritual, do teu mestre. Então ele vai dizer, tu sabes o meu estilo de vida, tu sabes a minha conduta. Então Paulo foi um modelo, foi um exemplo para Timóteo. Então ele disse, Paulo, Timóteo, todos que estão firmes, todos que estão em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos não por causa da sua beleza, não por causa da sua santidade, não. Mas por causa que permanecem e habitam em Cristo Jesus. Todos que são fiéis, todos que permanecem fiéis, todos que permanecem firmes em Cristo serão perseguidos. Amém? Então Paulo vai dizer, você olha para mim como um exemplo, olha para mim como um modelo. Porque Timóteo era um jovem que estava no ministério. Timóteo era um jovem que servia diante de pessoas mais velhas que ele. Amém? Então no versículo 14, não é? Do 14 a 17, é aqui onde eu quero focar. No versículo 14 diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Permaneça naquilo que você aprendeu e em quem acredita, firme, sabendo que você aprendeu e que desde a infância você aprendeu. Então Paulo está falando a Timóteo, você precisa permanecer no ensino, você precisa permanecer na verdade que você aprendeu com seus pais, desde a tua infância. Aqui eu abro um parênteses, a importância que os pais têm na vida dos seus filhos, a importância dos pais ensinarem os filhos no caminho, não o caminho. Precisamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem não possam se desviar. Timóteo talvez ele foi instruído, quando Paulo foi ter encontro com ele pela primeira vez, fortaleceu mais o ensino, e nessa idade adulta ele já não se desviou do caminho. Por quê? Porque ele foi instruído desde a sua infância. Amém? Então ele vai dizer para ele permanecer na verdade. Quando eles rejeitam a verdade ou resistem à verdade, eles não estão a rejeitar uma ideologia, não estão rejeitando um conceito, porque a palavra aqui para a verdade é uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus Cristo. Aleluias! Então quando está se falando da verdade, está se falando da verdade nas questões relacionadas às coisas de Deus, nas questões relacionadas aos deveres dos humanos, questão religiosa, questão moral. Amém? Então ele vai dizer, permaneça nisso, permaneça nas letras que podem salvar você, que podem te dar sabedoria ou entendimento para que você possa ter salvação pela fé em Jesus Cristo. Aleluias! Você pode aplaudir Jesus para mim, por favor? Então ele vai falar, permaneçam nesta palavra que pode te trazer salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós estamos no mês da Reforma Protestante, e na Reforma Protestante havia um homem, John Tetzel, que ele foi levantado, foi enviado para a Alemanha para poder vender indulgência, com o intuito, ele dizia aqui, que a indulgência servia para fazer a remissão e perdão de pecados. Só que a Bíblia diz que a história diz que existia um homem também, chamado Martinho Lutero, que ele dizia, não. A salvação não é por obras. A salvação não é pelo nosso esforço. A salvação não pode ser comprada. Ele vai pegar 95 teses. Eu disse 95 teses que refutava que a salvação não pode ser adquirida pelo esforço humano. Ele vai dizer 5. Nós temos 5 fundamentos das 95 teses. A primeira é que a salvação
só pode acontecer por meio da fé. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. A segunda é que a salvação é pela graça, porque é dom gratuito de Deus. Isso não vem de nenhum homem, para que o homem não pode se gloriar. E a terceira é que é pelas Escrituras. É por meio das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, elas testificam acerca de Cristo. Porque as Escrituras anunciam a Cristo, anunciam a Jesus, aleluias, como nosso suficiente Salvador. E não só, ele vai dizer também que a salvação é somente em Cristo Jesus, aleluias, porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome foi dado, ou há na terra ou no céu, em que nós podemos ser salvos. Porque na terra só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então tudo isso, aleluia, pode aplaudir a Jesus com uma salva de palmas. Glórias a Deus. Aleluias. Então ele vai dizer que a salvação é somente pela fé, a salvação é somente pela graça, a salvação só pode acontecer em Cristo Jesus, e a salvação, tudo isso acontece por causa de Deus, é obra de Deus, por Ele, por causa dEle. Por isso que a glória só pode ser para Deus, a glória é de Deus, a glória vem de Deus, a salvação não vem do homem, aleluias. Então ele vai dizer isso, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E ele também vai dizer para Timóteo, para além dele permanecer na verdade, ele precisa permanecer nas Escrituras. Ele precisa permanecer. Jovens, nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos permanecer nas Escrituras. Por que ele fala isso? Porque ele estava num ambiente de perseguição. Havia mestres, havia pessoas que traziam um outro ensino, uma outra doutrina, que Paulo disse: quem pregar um outro evangelho seja anátema. Por quê? Porque as pessoas não estavam fiéis ao texto. Nós precisamos voltar às Escrituras. Por isso ele disse: Timóteo, permaneça no evangelho, permaneça na palavra de Deus. As Escrituras, elas são fundamentos bíblicos, elas são princípios, elas são a base da nossa salvação. As Escrituras no homem, ela pode produzir um relacionamento autêntico com Deus e com seu próximo. Aleluias. E é onde os dois caminhos se cruzam, do pecador com seu Redentor, do Criador e a criatura. É por meio das Escrituras. As Escrituras, elas são inspiração dada de Deus para a humanidade, inspiração que foi dada por Deus aos homens para sua comunicação, para se relacionar. As Escrituras, ela é a ponte da história com a religião. As Escrituras, ela é um dos pilares, ela é um dos fundamentos da salvação. Aleluias. Por meio das Escrituras, ela pode acessar a nossa mente, ela pode acessar o nosso coração, ela pode acessar as nossas emoções. Tudo isso porque por meio das Escrituras. Então, jovens, nós precisamos permanecer em todas as Escrituras, não só na Escritura. Quando nós falamos de Escritura, estamos a falar de uma porção dela. Quando nós falamos de todas as Escrituras, nós falamos da Escritura na sua totalidade. A Escritura é inerrante, infalível e autossuficiente. As Escrituras, aleluias. Então nós precisamos permanecer nelas. Por quê? Porque elas nos revelam a vontade de Deus. São elas que testificam sobre Cristo. São elas que nos mostram o meio pelo qual nós devemos ser salvos. As Escrituras, ela é a fonte da sabedoria. As Escrituras também é a fonte da salvação. Jovem igreja, nós precisamos permanecer na vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada nas Escrituras. Aleluias. Você pode aplaudir a Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Nós precisamos permanecer nas Escrituras. Como Jesus disse, só aqueles que permanecem é que vão receber a coroa da vida. Amém? E a Escritura, como no versículo 16 diz que ela é inspirada por Deus. A palavra para inspirada ou inspiração quer dizer teopneuston, que significa que é soprado por Deus. A Escritura,
elas têm a vida de Deus, têm o Espírito de Deus. Por ela ter a vida de Deus, por ela ter o Espírito de Deus, por isso que ela é útil. Útil para quê? Para transformar. Útil para quê? Para moldar o viver do ser humano. As Escrituras ela é útil para transformar a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa moral. E o seu objetivo é construir o que? Homens sábios, homens moralmente intelectual. E a influência das Escrituras para nossas vidas, para os nossos dias de hoje, é produzir estabilidade espiritual. Desde que o pastor chegou cá, ele diz sempre: alguém trouxe Bíblia. O avivamento não começa com oração. Igreja, o avivamento não começa com oração. O avivamento começa com a Bíblia aberta, com o coração ardendo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que havia 2 discípulos caminhando, triste, porque Jesus morreu. Mas eles não sabiam que Jesus estava com eles. Enquanto Jesus pregava, falava, eles disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele nos pregava. Então, igreja, isso é um convite para nós. Isso é um convite para a nossa casa. Isso é um convite para a nossa família. Nós precisamos voltar para as Sagradas Escrituras. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. O avivamento não vai começar aqui na igreja. O avivamento vai começar na tua casa. Na tua casa, com a tua família. No teu quarto de oração. Quando você dobrar os joelhos, fechar a porta, ler a palavra e buscar o Deus que produz o verdadeiro avivamento. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. E no versículo 17 ele vai dizer o quê? Para que o homem de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra perfeito quer dizer que é um homem, um servo de Deus maduro. Alguém que foi aperfeiçoado, amém? Alguém que cresceu. Então, ela é útil para tornar o homem de Deus maduro espiritualmente. Para quê? Para poder realizar toda boa obra diante de Deus e de Cristo. A palavra, ela quer dizer uma palavra completa. A palavra quer dizer alguém suprido, provado, totalmente equipado e preparado para toda boa obra. Por isso, Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Para quê? Para você estar maduro, para você estar preparado, capacitado para toda a obra que você vai realizar. Se você puder ver aí na tua Bíblia, para nós terminarmos já, capítulo 4, no seu versículo 2. Ele diz assim: pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo vai falar isso para Timóteo por quê? Porque ele diz que nos últimos dias as coisas serão difíceis. As pessoas já não vão querer ouvir a palavra que confronta, a palavra que exorta, a palavra que repreende. Vão escolher o pregador, como já se faz hoje. Vão escolher o tipo de mensagem que tem que ouvir. Vão escolher o tema que tem que ouvir, segundo as suas necessidades, segundo os seus desejos. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer aos jovens, aos pais, à igreja: fora e dentro do templo, precisamos pregar a palavra. Na igreja, precisamos pregar a palavra. Em casa, precisamos pregar a palavra. No shopping, precisamos pregar a palavra. Aleluias. Por quê? Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é espada do Espírito, ela é verdade e fiel, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, é luz para os teus caminhos, ela é martelo que esmiuça as penhas. A palavra de Deus é uma voz profética, ela é uma semente. A palavra de Deus é uma autoridade reconhecida. A palavra de Deus, ela tem, a palavra, o que é que ela tem? Ela
poder para curar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para restaurar, ela tem poder para te transformar, ela tem poder para fortalecer você. A palavra de Deus, oh aleluia, é a palavra de Deus. Xalarabassada, glórias a Deus. É a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é. A palavra de Deus, ela tem. E a palavra de Deus, ela pode. O que é que a palavra de Deus pode fazer por nós? O que é que a palavra de Deus pode fazer pela minha casa, pela minha família? A palavra de Deus, ela tem poder criador. A palavra de Deus tem poder curador. A palavra, ela pode libertar. A palavra, ela pode restaurar. A palavra, ela pode te vivificar, ela pode te purificar, ela pode te limpar, ela pode te lavar, ela pode te santificar. A palavra de Deus, aleluia. Para terminar, eu vi uma notícia que disseram assim: eles tiram a Bíblia da escola, mas levam a Bíblia para as cadeias. Nós precisamos refletir nisso. Por que perseguem tanto a Bíblia? O que a Bíblia tem que tiram das escolas? O que as Sagradas Escrituras têm que pessoas morreram por causa desta palavra? Pessoas deram a vida por causa desta palavra. A Bíblia é tão poderosa que nós não precisamos falar por ela. Como um homem de Deus disse, ele disse o seguinte: não defenda a Bíblia. Vocês já viram alguém defender um leão? Não. Não defendam a Bíblia. Deixa a Bíblia aberta, que ela vai rugir por si própria. A Bíblia, ela tem autoridade para se defender. A Bíblia, ela é autoridade. Amém? Então nós precisamos pregar contra tudo que está se dirigindo contra o verdadeiro evangelho, contra a nossa fé. Nós precisamos pregar contra a falsa piedade. Nós precisamos pregar e resgatar o primeiro amor, resgatar a fidelidade às Escrituras, o zelo das Escrituras. Aleluias. Então, como eu vi hoje no culto da manhã, a pastora pregou, a Lara também pregou a mesma coisa, que no apóstolo Paulo, ele começou e terminou de uma forma extraordinária, excelente. Então não é como nós começamos, irmãos. Jovens, não é como nós começamos. Não se preocupa se você começa a pregar como eu também, né? Com dificuldade, com receio, com temor. Quando o pastor está aqui, você fica com temor, não é? Não se preocupa com isso. Porque a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Então, para terminar, amém? Para terminar, o versículo 7 do capítulo 4, se você puder acompanhar aí, a Bíblia diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmão, perca tudo, perca dinheiro, perca casa, perca o casamento, mas não perca a fé, a fé. Que Deus te abençoe, aplaude a Jesus, glórias a Deus. Obrigado por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir isso. Meu Deus do céu. Uau. Meu Deus. Senhor, que privilégio. Que privilégio poder vir a um culto no domingo à noite, ser abençoado com louvor, entender que eu tenho que largar a armadura, mas entender que eu posso perder tudo. Posso perder dinheiro, posso perder casa, posso perder carro, mas existem coisas que eu não posso perder. Entre elas, a minha fé em Cristo, o Salvador e o Redentor.
Entre elas, o zelo pela palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Uau. Eu sempre falava com a pastora. Eu sempre falei isso para ela. O dia que eu for pastor, eu vou pastorear uma igreja que ama a Bíblia. E eu sempre falei para ela assim: todo culto, a gente vai, todos juntos, sentar e fazer a exposição do texto. A gente vai ler o texto, aplicar o texto, expor o texto, entender o que o texto está dizendo. Eu não preciso brigar pela Bíblia. Eu não preciso matar ninguém pela Bíblia. Eu não preciso cometer um ato de terrorismo pela Bíblia. Eu não preciso fazer isso. O que eu preciso? Vir todos os dias para esse lugar e expor o texto bíblico. Fala para o irmão que está do seu lado assim: se sinta feliz, porque você está em uma igreja que prega a Bíblia. Isso. Em um dia e em um tempo que você ouve sendo pregado tanta coisa, que você ouve sendo falado tanta coisa, que você abre talvez o seu telefone, a sua rede social, e você está passando vídeo, e você está ouvindo tanta asneira na rede social. Você está vindo para um lugar como esse hoje, e o que está sendo exposto para você: ei, ele não liberou chave, ele não falou que você vai ficar rico. Eu não estou vendendo saco de sal, eu não estou vendendo nada para você, um pano para você se limpar. O que nós estamos fazendo é expondo o texto bíblico. Eu não brindei, meu Deus do céu. Eu vou terminar, já deu. Então, você quer pregar um pouquinho? Eu pensei que você queria. Gente, eu quero dizer pra vocês que mês que vem tem culto de jovem de novo. Meu Deus. E eu e a pastora já decidimos quem vai pregar. Adilson, você vai vir, né, Adilson? Não é você não. Adilson, vai ser fogo puro, Adilson. Meu Deus. Se eu fosse você, eu não perdia. Vinha pro culto de jovens. Acontece sempre no último domingo do mês, no culto das 18h30. Então, todo último domingo do mês, no culto das 18h30, você não pode faltar, tá bom? Semana que vem tem Santa Ceia, mas antes eu quero dar 2 avisos rápido. Domingo, dia 2 de novembro é Santa Ceia, mas no dia 3, segunda-feira, vai ter reunião de homens. Não, eu vou falar de novo pra gente fazer igual a gente ensaiou. Por favor, né, Lucas? Eu não te ouvi falar, cara. Segunda-feira, dia 3 de novembro, vai ter reunião de homens. E eu quero falar algo pra você. Essa reunião, nós vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre Jesus, mas vai ser assim especial. As mulheres, vocês não estão convidadas, felizmente. Também vai virar bagunça, se for. Mas vai ser um churrasco. Rapaz, segundou com churrasco. Muita picanha, muito coração, medalhão. Meu Deus. Vai ser lá na sua casa? Na última reunião de homens, o Emerson ofereceu a casa do Adilson pra gente fazer. Não foi, Emerson? Foi. Aí o Adilson falou assim: pastor, já que já foi oferecido, né? Pode fazer, pastor. Então, a gente vai mandar a localização lá no grupo, como que vai funcionar, uns 50 quilos de carne, não sei como é que a gente vai... sei como é que a gente vai fazer, não, mas vai dar tudo certo, a gente vai programar. E o segundo convite, ou o segundo aviso, é para hoje. Agora, no final do culto, a gente vai organizar a igreja, fechar tudo bonitinho, a gente vai comer uma pizza, todo mundo junto.
Eu quero convidar você pra gente comer uma pizza. Isso. Você que tem o dom do carro, né, Gustavo? Já junta aí com quem não tem o dom do carro, dá carona. Onde é que é? Rio de Moro. É Rio de Moro lá, né? É pertinho daqui, gente. Dá uns 8 minutos daqui, de 10 minutos de carro. Então, lá é barata. A pizza brasileira, catupiry, calabresa, tem de churrasco, é bom. 3D pizza. Meu Deus, é de Deus. Então, pastor, eu estou convidado. Está convidado. Você que queira ir, vamos todo mundo junto e deixa Deus te usar. Amém? Eu abençoo a sua semana, eu abençoo o seu mês de novembro, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua vida, que sejam dias maravilhosos, que sejam dias de prosperidade, de bênçãos, de cura, de libertação e de transformação. E eu digo bem forte, se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o meu pastor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo na fé, e ele já fugiu de vós. Aleluia!